Muito bem. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Aqui estamos nós começando mais um Esporte Clube, hein? O nosso QG, o nosso bunker esportivo. Lá fora o mundo acontece, aqui dentro a gente tá falando de esporte. Hoje a gente vai falar de esporte, hoje a gente vai falar de Corinthians. Afinal, recebemos aqui Luiz Fabiani. Como estamos, Luiz? Tudo bem? Fala, Solari, obrigado pelo convite, cara. Prazer te Muito receber bem, aqui. muito satisfeito, te acompanho em vários projetos já. E esse aqui eu acompanhei aquele episódio com o Scout Perfeito, é o Fred, não é? do Do Norwich Norwich. City. Cara, Exatamente. animal o episódio, animal. Então, pô, fiquei muito satisfeito quando você me chamou. A gente teve alguns desencontros aí Exato. de datas, dia que eu não podia, dia que deu ruim na hora, mas estamos aqui agora. Fizemos acontecer. Fizemos Né? acontecer, fizemos E eu também, acontecer. pô, tenho horas de voo te assistindo É também. mesmo? Porque, pô, Coringão, né, Ah, cara? sim. Sempre. E você, assim, a gente tava até conversando nos bastidores, né? A gente tem hoje em dia aí uma inflação, digamos assim, de gente falando de time, De né? produção de conteúdo, né? Produção de conteúdo, pessoas especializadas em certos, né, nas suas equipes, às vezes do coração, às vezes não e tal. E, pô, nessa miscelânea aí, a gente tem muitas maneiras de se comunicar, É, né? E na internet hoje em dia a gente tem isso. E eu me identifico muito com a sua maneira de se comunicar. Acho que a legal. gente se comunica de uma maneira parecida. E eu acho que a gente até tava citando nomes aqui, o Rodolfo, o Felipão, o É, Bop. Acho que a gente é mais ou menos todo isso. mundo da mesma turma, assim, sabe? A gente gosta do futebol, mas a gente também gosta da comunicação, a gente gosta, né, de passar a informação da melhor maneira, assim. E você tá há quantos anos nessa, assim, cara, comunicando futebol, assim? Cara, eu entrei na faculdade de jornalismo em 2019, né. Tenho 24 anos. Aí eu fiz o primeiro ano da faculdade e no meu Você é muito segundo ano novo, cara. os cabelos Caraca. brancos, são fictícios. Mas eu fiz o meu primeiro ano de faculdade e aí em 2020, janeiro de 2020, eu participei de um processo seletivo e entrei no Meu Timão, no site Meu Timão, como estagiário, só que, cara, janeiro de 2020, fevereiro, março, pandemia, né. Então estourou a Nossa. pandemia, o meu chefe foi muito digno na época, ele conseguiu segurar todo mundo na pandemia e, pô, 4 meses sem jogo, eu era social media, Nossa, é então pra você ficar fazendo verdade. campanha, a gente fazia 9 campanhas por dia nas redes sociais, pra você ficar tendo ideia, sem jogo, sem treino, cara, precisou se reinventar muito, então foi um período, assim, muito difícil, mas de muito crescimento, né. E aí eu tô nessas, eu fiquei 2 anos como social media do Meu Timão. Quando você entrou, o meu timão tava em que estágio, assim? Cara, o Meu Timão ele é de 2009, então ele já tinha uma certa vivência. Eu lembro que tinha 500.000 seguidores no Instagram, acho que tem 2 milhões agora, negócio de louco. O canal do YouTube ainda não tinha surgido, e hoje acho que o Olha, principal não tinha surgido não ainda? tinha. Ele até existia o canal, mas esse esquema de fazer lives todo dia, eu presenciei o embrião ali. Você Então viu todo esse crescimento vi. ali, Cara, né, no você começo tinha 3 participou. funcionários do YouTube, quando eu entrei tinha 14 na empresa inteira, agora acho que tem 50, Uau. sabe. E assim, E até um local agora com tem, estúdio, né. exatamente. Muito legal, Como assim. vocês se viravam ali? Tinha um local ou Cara, era a remoto? gente fazia a cada 2 meses, a gente fazia o dia de redação, que era o dia que juntava todo mundo. Aí a gente ia pra casa do meu chefe, tinha uma mesona, ficava todo mundo sentado em volta da mesa trabalhando. Só que era assim, de vez em nunca. Tanto é que estourou a pandemia e a gente só foi se encontrar no fim de 22, todo mundo, sabe. Teve gente que Ah, você nem sim. Teve conhecia, gente que saiu assim? de São Paulo, que saiu do país, que entrou e saiu durante a pandemia, sabe, gente que eu não conhecia até hoje. Era mais ou menos assim, cara, mas era um trabalho tão profissional, e ainda é, assim, exemplar, que foi o lugar que eu vi: "Pô, é jornalismo mesmo que eu quero", porque eu fiquei 2 anos de social media e 1 ano como repórter. Eu fui efetivado como repórter, e aí, cara, cresci, comecei a ganhar umas habilidades de apuração, de conhecer pessoas do clube, frequentar CT, estádio. E aí eu saí do Meu Hum. Timão para ir para a Rádio Itatiaia, que estava num projeto de expansão nacional, e aí eu fui trabalhar como correspondente da Rádio Itatiaia, para quem não sabe é de Belo Horizonte, como Isso, correspondente deles aqui em São Paulo. perfeito. E aí fiquei 2 anos também, cada vez mais conhecendo pessoas do clube, vivendo o dia a dia do Corinthians. Itatiaia é um clássico também, assim, né, pra Assim, quem conhece a é comunicação, um assim, canhão, rádio cara. Itatiaia é É um canhão um mesmo, é. canhão, assim. E aí era engraçado, porque a Itatiaia inteira em Belo Horizonte e eu aqui em São Paulo de home office. Então eu ficava meio isolado, mas me sentia amigo dos caras. Fui conhecer eles no final do ano passado, que eu fui pra lá pra festa de fim de ano. E aí saí agora porque eu recebi uma proposta da Bandeirantes e queria me desafiar no rádio, porque na Itatiaia eu trabalhava no site da Itatiaia, né, Ah, era escrevendo em matéria. site. E agora eu tô no rádio, então me redescobrindo, vivendo como se fosse estagiário de novo,
porque tem muita coisa, é outra profissão praticamente. E outro canhão também, né, Ah, cara? sim. Assim, só casas legais ali, né, que você Pô, passou, né, cara? Principalmente falando em jornalismo esportivo, assim, escola total, né? Assim, total, total. Vessone, você teve Vessone por Bessone é perto, mestre né? até Muitos hoje. Até anos. hoje, é uma figura. Você tem que trazer ele aqui Pô, depois. total, cara, é O que verdade. esse cara tem de história? Pô, o cara deu a primeira mão que o Ronaldo tava vindo pro Corinthians, sabe? E aí eu tá com esse cara do meu lado no dia a dia. E aí, cara, eu me especializei muito em categorias de base, assim, cobertura de categorias de base no meu timão. Porque no meu timão é isso, você cobre o basquete, você cobre tudo, E tem tudo. audiência pra tudo, né? Tem audiência pra tudo. E eu falei, cara, o meio que tem pra eu me encaixar é a A base. base. Querendo ou não, teve jogador da base que trocava ideia comigo que chegou no profissional, teve treinador que virou interino no profissional, sabe? Eu comecei a criar minha rede de contatos do profissional através da base. Foi muito Perfeito. curioso isso. Não, e é legal também porque muita gente que trabalha com base, lá na frente, vai se dar bem, porque assim, às vezes, né, conheceu o Exato. grande craque, pequenininho, fez as primeiras entrevistas, aí o cara explode, tá lá no Paris Saint-Germain, Cara, o aí o Luiz Fabiano: Moscardo. "Posso fazer uma entrevista?" O "Pode". Moscardo, cara. O Olha aí, ó. Moscardo, cara, eu cobria jogo dele no Corinthians quando ele tinha 14 anos. No Parque São Jorge, eu estava na fazendinha e via jogo. E dele e do Bidon. É que o Moscardo já deu esse salto pro futebol europeu, né. Total. E aí essa semana eu entrevistei ele, cara, tá jogando no Reims da França, emprestado pelo Verdade. PSG. A gente trocou uma ideia lá na Band, cara, ele lembrou, falou: "Pô, eu lembro de você cobrindo os jogos da base, E parabéns como era o pelo Moscardo trabalho". na base ali? Cara, ele sempre foi um cara de maturação muito precoce, então ele era muito mais alto, muito mais forte que todos, e aí eu ficava meio na dúvida, eu falava: "Cara, quando o cara é assim e iguala o físico, que é quando os outros crescem e ele para de crescer, ele costuma sofrer". Mas Total. ele trabalha tanto, cara, ele tem uma estrutura familiar tão boa, tipo, os pais forçaram ele a fazer faculdade até o último dia dele no Corinthians. Mentira, é Estava fazendo mesmo? administração de empresas, tudo. E, cara, não negocia, treina pra caramba, teve uma lesão, trabalhou sério e, cara, quando um cara tem a cabeça boa, atualmente faz muita diferença. E você vê que assim, ele tá passando por um processo lá na Europa difícil, Sim. que é o processo de você chegar num time muito É grande, um dos 5 melhores times do mundo hoje. e fatalmente você vai, né, você vai ter que O trabalho de formiguinha, né. perfeito. No Vai ter que paralelo, vai ser chegar emprestado, vai, né. E cara, exato. se você não tiver a cabeça boa, se você se julgar muito Mas craque, são muito tantos, cara, que já batem em volta. Eu vou dar um exemplo, eu sei até que você criticava, o Wesley. perfeito. Cara, o Wesley é talentosíssimo. Só que o Wesley, ele era um cara que o treinador falava pra ele: "Ó, vai ter que voltar aqui, vai fechar pelo meio quando tiver a bola, e aí quando tiver marcando vai ser 4-4-2", o Wesley entrava por um ouvido e saía pelo outro. E aí não ia evoluindo, ele entrava, fazia as jogadas dele, fazia fila, tudo, só que não evoluía para o segundo estágio. Perfeito. E aí, óbvio, ele tá ganhando dinheiro na Arábia e tal, mas eu fico pensando, eu acho que se o Wesley fosse um cara trabalhado do ponto de vista tático e que ouvisse mais os treinadores, ele poderia estar jogando onde o Moscardo tá, no Engraçado que você PSG. falando isso, que às vezes é uma questão de TDAH, às vezes, tá Pode ligado? ser, pode Às vezes ser. pode ser uma questão de mesmo de do cara, ter dificuldade de assimilação de Total, cara, informação, cara. total. De criação, às vezes o cara nunca teve uma hierarquia na casa dele, não tô dizendo que é o caso do Wesley, mas Perfeito. você tem jogador que, pô, não teve pai presente, a mãe trabalhava o dia "Ah, não todo. vou escutar esse técnico Então, aí", né. exato, ele nunca teve noção de hierarquia na vida dele, ele sempre Perfeito. cresceu na anarquia. E aí Exato. apanha Então quando não é sempre só sobre bola no pé, né. não, não é, cara. Acho que o Brasil é um fenômeno, assim, pra você analisar a formação social dos atletas, o tanto que isso implica no nosso jogo também. O jogo Isso. brasileiro ele sempre foi um jogo de anarquia, sabe? E eu acho que a gente tem que se adaptar hoje, querendo ou não, você tem métodos modernos de trabalho e tal, mas é um país muito sui generis, assim, na formação de atletas. E por isso que eu gostei tanto de cobrir base, cara. E lá na base, assim, o Wesley acho que você então chegou a ver Sim, sim, também sim. Também com saindo. 13, 14 anos. Quem aí? A lista de caras aí que Cara, você viu, moleques e que agora estão começando a é, é mais ou menos dessa geração que subiu há pouco tempo. Então, Léo Maná, pô, eu conversava com o pai do Léo Maná direto nos jogos, sabe? O Biro, o Pedrinho que tá no Zenit agora, o Wesley, Moscardo, Breno Bidon, o time todo da Copinha campeão no ano passado, o Rian, o Arthur Souza que foi pro Bragantino agora tá no Sport. Cara, assim, eu nem não era amigo de todos, assim, às vezes eu claro. trocava ideia e tal, e nunca tive jogador como fonte, tá? Não, assim, até porque eu sempre achei que a informação tinha que ir além, né? Aham. Não é o jogador me fala: "Ah, tal técnico é bom, é ruim". Tipo, eu nunca ia me Claro. satisfazer por isso. Total, E eu nem acho que verdade. jogador seja uma boa fonte no geral. Mas são caras que eu consegui ter uma relação em algum momento, sabe? E que eu sei que me conhecem, alguns me seguem e tal. Então é Não, e bem legal legal. eu acho que, assim, uma das coisas mais legais de você acompanhar no seu time do coração é a base, né, cara? Cara, eu acho uma delícia, é viciante, é viciante. Eu vejo até hoje, eu nem cubro mais a base.
É mesmo? Você fica Cara, eu assistindo? adoro. Quando eu tenho tempo, eu vou na Fazendinha ver jogo. Cara, eu acho uma delícia, É assim. um programa, um bom programa também, É né? gostoso, é de graça, cara. E pra quem não conhece a Fazendinha, você já foi no Parque São Jorge Já, ali? já, Pô, já. é lugar, assim, legal pra caramba. Você vai, você Delicioso. conhece o memorial, sabe? E, enfim, a parte boa do Corinthians, né? Tem a parte ruim do Parque São Jorge, que são as pessoas, né? Pô, Mas o. então, cara, assim, olha, não deve ser fácil conviver ali, ter que arrancar É. informações e os bastidores políticos aqui. E o meio do futebol, ele é um meio que, assim, sabe, tem que ter Tem postura no pra. Corinthians ainda, cara. O Corinthians é. Você cobre o Corinthians, você tá pronto pra cobrir qualquer clube, cara. Porque o Corinthians atualmente, cara, com rede social, com essa quantidade de informação, a torcida tem o lado bom, que ela fiscaliza tudo, atualmente, Uhum. tudo. Só que ao mesmo tempo, às vezes eu sinto que a rede social transforma microproblemas em problemas enormes. Então, assim, o Corinthians anunciou o novo assessor jurídico do feminino. Aí dá 2 horas, puxa alguém. Mas olha aqui o currículo dele. Ele foi demitido de não sei quem, aí já tá nos trending topics, o assessor jurídico do feminino, sabe? E assim, é bom porque às vezes você tá fiscalizando, mas é ruim porque fica. Às vezes passa uma impressão de que você não consegue, É não vai aquilo. conseguir Ninguém trabalhar, tá falando porque. disso no ponto de ônibus, sabe? Mas. Exato. Porque qualquer coisa que você falar, qualquer coisa que você fizer, vai ter o. Né? Ou seja, hoje em dia é mais difícil você É, ser, né, um funcionário do sim. clube, assim, do que era antigamente. Cara, Né? E você você diz, tem vários casos aí. O caso do Cuca, ele é mais macro, porque o Cuca foi treinador e ali eu acho que foi realmente muito digna a repercussão que teve justo, e um perfeito. papel gigantesco da torcida e das jogadoras do Corinthians feminino também. Mas você teve o caso do, não sei se você vai lembrar, porque esse aí foi passageiro do Rodrigo Santana, que foi contratado para ser o auxiliar do Fernando Lázaro, quando o Lázaro Uhum, foi efetivado e pegaram técnico. as fotos dele no quartel, protestando, batendo palma para pneu ali. Deu 2 dias, o cara tava demitido. Então, Perfeito. sabe, tipo, Da- atualmente se fiscaliza tudo. Tudo. E assim, se a gente parar pra pensar, cara, nos anos 90 devia ter funcionários no Corinthians, diretores, técnicos, cara, de espectros políticos completamente diferentes dos Sim. nossos. Só que essas coisas não chegavam. E a gente simplesmente ia, É. e a gente, o Corinthians, e a gente torcia o Corinthians Exato, acima de cara. tudo, né? Exato. Hoje em dia, realmente, eu não sei, assim, eu acho que em alguns casos isso pode prejudicar, né? Porque às vezes numa coisa É isso que eu falei da proporção indevida. Eu acho que até o exemplo que eu usei do Cuca e do Rodrigo Santana foram ruins, porque eu acho que ali realmente foi justa a proporção Exato, que tomou. perfeito, perfeito. Mas de qualquer Mas coisa, tem assim. outros casos, né, que talvez agora não venha na nossa cabeça, É, mas a gente sabe que tem gente que entrou, vou queria dar um trabalhar exemplo, vou dar um bem e não exemplo. Quando conseguiu. o Gil saiu do Corinthians, o Gil zagueiro, ele atualizou a bio do Twitter dele como zagueiro do Santos. Só que provavelmente ele usou a mesma bio que estava no Corinthians, que estava zagueiro do Corinthians, ele apagou o Corinthians e colocou Santos. E aí Perfeito. tinha passagens por todos os clubes menos o Corinthians. Por quê? Porque provavelmente ele esqueceu que tinha um segundo parágrafo e precisava atualizar. E já começou, ingrato, o Gil odeia o Corinthians, não sei o quê. E aí você vai ver, meu, foi o social media do cara ali, sabe? Perfeito. Perfeito. É que nem o deixou de seguir fulano, É, deixou de seguir. pô, Cara, e tem uns tipos de fiscalização que realmente não precisa, né? desnecessário. Aí já vira ingrato, não gosta do Corinthians, tem que agradecer de joelho pro Corinthians. Meu, Não, e assim, pô, cara, eu, né, não conheço pessoalmente o Gil, mas eu consigo ver e entender que esse cara, ele foi um ele. profissional cem Sim. por cento do Cara, Corinthians, eu acho cara. que isso foi muito acima do tom a crítica em cima dele, cara. Foi, Ele né? tava mal e tal, mas o Gil nunca foi vagabundo, cara. Nunca Isso, foi. E se o Gil tava mal é porque o corpo dele não tava deixando mais, ou porque o time não tava funcionando. perfeito. Ou também, cara, os ciclos às vezes acabam, É, eu né? achei de bom tom encerrar o ciclo, só que eu acho que ficou muito em cima dele essa bronca que já tava com o Fábio Santos, com o Renato Augusto, com o Juliano, com o Cássio, com o Fagner. Ficou muito centralizado no Gil, sabe? E eu acho totalmente injusto, cara. Eu Eu acho que acho eu também. acho o Gil, eu bato palma pro Gil, acho que o Gil entregou muito pra gente. Inclusive, eu acho que dos nomes da barca dos antigos que saíram e tal, se tinha um que eu manteria ali, teria sido o Então. Gil, teria sido meu zagueiro reserva ano passado inteiro E ali, por exemplo. ele acho que é o tipo de jogador que não teria problema nenhum em ficar no De ficar banco. Como no reserva, né? Santos. No Santos ele Perfeito. ganhou a vaga na marra, porque o Caixinha queria afastar ele, e aí ele viu que o Gil era melhor que todos e E colocou, se sabe? bobear, o Gil teria sido titular do ano Pô, passado, porque é acho loucura. que Ele hoje, joga muito velho, bem, cara. pô, a zaga do Corinthians é Gustavo Henrique e Félix Torres. Tipo,
tá encaixadinho agora, não tá tomando gol, né? Não sei quando esse programa vai ao ar, mas vai depois da vai final, depois da né? Então não final. vou zicar. Mas, cara, a gente já viu os dois oscilando muito e o Gil era um cara que oscilava pouco. Mas enfim, né? Eu apanhei muito também por defender bastante o Gil. É mesmo? Bastante, É que cara. naquela época a torcida tava bem Tá, eu entendo, empolvorosa eu com entendo. esses caras, né? Ah, tinha desgastado, cara. Desgastado. Não tem como. Tanto é que o elenco de 2024, flertando com o rebaixamento, parecia que o desgaste com os jogadores estava muito menor que no ano anterior, sabe? Porque era gente nova ali. Você Concordo. queria ver o que tinha pra Concordo. acontecer. Muitos dizem que o clima lá dentro, assim, com novas lideranças, Sim, deu uma renovada. deu. Porque dizem que as antigas lideranças eram umas lideranças meio cansadas, Ah, é. ficava um clima meio. Todo mundo reta final de carreira, né, cara? E eu, cara, olha, de longe eu consigo olhar pro Cássio e pro Fagner. É. Adoro, ídolos, fizeram muito por nós. Mas eu consigo imaginar esses caras chegando meio. É. Sabe, uma liderança. O Fagner nunca foi uma liderança, Nunca cara. foi, né? O Fagner era, vou lá, vou fazer meu treino, vou embora pra casa. Ele era uma liderança por tempo de casa, Por digamos natureza, assim, por natureza, Ele né? não era o cara que chegava pra conversar com o mais jovem. Mas O Cássio era esse cara? Era. Cara, o Cássio, ele era o Fabinho Soldado 2 ali. É mesmo. Porque o Cássio, ele, pô, organizava a caixinha que ia pros funcionários no final do ano, sabe? Ficava fiscalizando. Aí se estavam devendo salário pro elenco, era o Cássio que ia falar com o Augusto Melo ou com o Duílio e negociar, falar, ó, eu vou segurar a bronca aqui, não sei o quê, mas você paga até tal dia. Ele era um CEO do elenco. Ele era efetivamente, então, mesmo esse E ele cara. vai embora do Corinthians porque ele vai pro banco e ele fala, cara, o bônus que eu tinha era tá jogando, o ônus agora isso eu vou ficar resolvendo esse monte de problema pra nem jogando tá. Torcida me xingando e eu nem exato, no gol tô. cara, eu não vou mais resolver essas coisas. E aí, quando ele foi pro Cruzeiro, até uma pessoa próxima dele falou pra gente, falou, cara, agora o Cássio se permitiu a ser um jogador de futebol. Ser apenas um jogador de futebol, sabe? Olha, caramba, hein, meu. Você acha que a torcida não tem noção disso, assim? Eu acho que é uma informação que chega a pouco. Porque muita gente acaba levando esse lado de liderança pro lado ruim, né? Então, tipo, ele é o senador do elenco, então ele tem que jogar sempre, ele que manda no técnico, sabe? E eu acho que nunca foi isso. Acho que você teve jogadores que. Tipo, o Fagner é um cara que nunca teve relação boa com os treinadores que exigiam mais de carga física. Foi o Thiago Nunes e foi o Vitor Pereira, sabe? E o Cássio não, cara. O Cássio também não gostava do Vitor Pereira, né? Da gestão de grupo e tava lá. Ele pegou muito em 2022. Quase foi pra Copa, sabe? Então, Total. eu acho que o pessoal começou a misturar as coisas aí. O cara ser uma figura importante de bastidor, não necessariamente o cara vai ser acomodado e tal. E o Cássio nunca foi. Não, é que essa informação, ela acaba transformando o cara em mais ídolo Eu ainda, acho assim, também. né? Eu Porque de você saber que. Porque eu acho que o Cássio é um cara muito introvertido, Sim. tímido, Se o inclusive. Cássio tivesse o carisma que tem o Hugo Souza, Perfeito. eu acho que ele seria assim. Ele já é top 3 ídolos da história do Corinthians. Seria gica. Cara, ele seria Total. Tem maluquice, razão. assim, sabe? Ele era meio Dida nesse sentido, né? Aí ele nunca Pegava gostou do muito holofote e- dele. Eu É. lembro que tinha muito torcedor que falava pra mim, pô, o Corinthians não lança os produtos do Cássio, o bonequinho do Cássio, camisa comemorativa. Ele não gostava, não queria. É mesmo. A Nike vinha pedir e falava, não, deixa quieto isso aí. Que pena, porque ele é uma figura muito É. boa pra virar bonequinho, né? Porra, maravilhoso. A faixa, o Aqueles cabelão. bubblehead, né? Isso. Ele gigantão, assim, bom, eu não sei, pra mim o Cássio acho uma pena o jeito que a gente termina, sabe? Eu acho que assim, tava desgastado, eu acho que eles podiam ter saído ali um ano antes, Também acho. Aproveitava a um barca. grande jogo mesmo, uma grande Isso. noite. O América do México faz uma noite que chama Noite das Américas, ou a Noite Amarela, alguma coisa assim. Acho que é a América do México. E eles Aí tem uma grande noite, que é uma noite de comemoração, que vai toda a Sim. torcida. E aí tem jogo do time atual contra os ídolos dos pô. anos 2000. Cara, é animal, uma noite mágica. E é a noite que eles contratam, até o Ronaldinho Gaúcho foi lá Isso. jogar uma. Eles Foi contratam. no Barcelona de Barcelona Guayaquil, de né? Equador, exatamente. Time traumático, É. né? Maldito, time maldito. Que coisa. Eles já levaram o Puyol, o Isso. Ronaldinho, eu vi. O Iniesta, eu acho. E é uma noite que eles fazem, que aí eles pagam uma grana pro Ronaldinho Sim, ir lá. óbvio. E o Ronaldinho, por uma noite, vai vestir. Vai ser o jogador, Cara, é uma noite mágica, é uma noite deliciosa, é um marketing O puro. Corinthians fez, em 2023, no aniversário, fez o Corinthians Masters contra Real Madrid Masters na Neoquímica Arena pra 30 mil pessoas, com o Sidorf jogando, o É Marcelinho verdade. pelo Eu Corinthians. lembro disso, foi Aquilo legal. do caralho.
caralho. Só que tinha que ter sido um dia inteiro, um final de É. semana inteiro de comemorações, tipo assim, Corinthians Day, Eu também acho tá legal. ligado? Pô, Eu sinto essa. Eu sinto que a gente precisaria, né, obviamente, explorar melhor isso. E digo isso porque aí a gente teria feito uma grande noite de despedida o pra Cássio, esses exato. O caras Danilo e o todos e Sheik tal. tiveram uma. O Tiveram? Sheik fez a despedida dele na Ah, Neoquímica tá, Arena, dele, que foi né? o time de 2012 contra o time de 2000 também. Legal. E aí o Danilo tava jogando, porque os dois saíram do Corinthians juntos, aí eles entraram em campo com as taças e tal. Aí joga primeiro tempo num, É, segundo tempo no exatamente, outro. cara. Exatamente. Isso aí é uma delícia, assim, pro. E até mesmo pra transformar os moleques, né? Os pequenos corintianos, É. cada vez em mais corintianos. A do Cássio foi uma coletiva. Fez uma Cara. coletiva no CT pra 100 jornalistas. Recebeu uma plaquinha da Gaviões e foi embora pra casa. Sinceramente, sabe quando que a gente vai ter um outro cara do tamanho do Cássio no Corinthians? Eu não sei, cara. Como a minha geração é a geração do Cássio, eu acho que eu nunca vou aceitar um jogador maior do que ele. É. Pode chegar um goleiro aí, o Hugo Souza ganhar 7 Libertadores pelo Corinthians, eu vou falar, mas não é o caso. Verdade, isso é verdade. Até porque a memória afetiva vai Então, ficar vai construída ficar de um pra jeito, sempre, né? Mas hoje em dia, anos 2000, você ter um cara que passa mais de uma década num clube. É. Então, assim, por isso que eu digo, eu Possível. não sei se a gente vai ter tão cedo de novo um cara É. que represente assim. Porque o Hugo é ódio e tal, mas, cara, pode ser que daqui 2 anos chegue uma O proposta Carlos aí. Miguel que criou essa expectativa e ele não aguentou 7 jogos. Ele tava louco pra ir pra Premier League e tá lá, terceiro goleiro do Nottingham Forest. E parece que vai. É, pro Cruzeiro, né? Nossa. É. Seria, cara. Às vezes Deus cria umas histórias pra o gente. mundo dá que é- voltas, viu? Badawi já diria. Mas o... Entre Carlos Miguel e Hugo Souza aí, quem você acha que é o melhor Ah, goleiro? Eu achei eles parecidos, porque É, são né? goleiros muito grandes e muito ágeis, à mesma medida. O Cássio Concordo. nunca foi um goleiro ágil. O Cássio foi um goleiro de explosão, né? Chegava, aquele corpo dele de 1,96m explodia e chegava. Inacreditável, O Hugo né, é cara? acrobático, o Carlos Miguel é acrobático, Verdade. sabe? É que eu acho que a gente viu muito pouco do Carlos Miguel. Ele foi muito bem. Assim, Muito. se for pegar a nota SofaScore média do Carlos Perfeito. Miguel, deve ser um 8,9, sabe? Não, olhando os dois, assim, cara, eu falo assim, agora é o Hugo, né? 100% Hugo. Mas, olha, eu acho que o Carlos Miguel teria Goleiraço. sido um gigante do Goleiraço. futebol brasileiro, mas acho que ele também tomou decisões ali, Ele queimou a largada. queimou a largada, é uma ótima Porque ele definição. poderia chegar na Inglaterra como o terceiro goleiro da seleção brasileira. Como o Hugo pode vir a ser. O Hugo, ele tava na pré-lista agora. Verdade. E Você você vê chega como com... a força do Corinthians, né? Então, você chega com outra casca ali na Inglaterra. Pô, é o goleiro do National Team lá, né? Vai Isso. jogar. É o cara que vem depois do goleiro do Liverpool e, o do goleiro do City. Exato. Aí ele chegou como um cara que, pô, ele tem 20 jogos como profissional. O Carlos O Miguel? Carlos Miguel tem isso aí. Porque o Carlos Miguel, ele fez... Ele chegou no Corinthians depois... Ele era da base do Inter. Ele foi emprestado pro Boa Esporte. Putz, foi pra outro time pequeno. Nem foi tanto destaque. E veio pro Corinthians porque o preparador de goleiro tinha trabalhado no Inter, conhecia ele. E ele tava ficando sem contrato. Ele falou, pô, traz aí. O Corinthians tinha Cássio, Ivan e mais um. Ele chegou pra ser o quinto goleiro. E o Donelli. Donelli. É. Chegou pra ser o quinto goleiro, foi ganhando a posição na marra e... Pô, ele poderia ter... Era um cara carismático também. Também. Um cara que vibrava, provocava. Isso, exato. Escolhas, né, Não, cara? e o grandão e tal, não sei, eu É. gosto desse goleiro que é uma figura mais, Chama sabe? atenção, cara É. peculiar, né? Pô, 2,04 m, velho. Mas a gente deu sorte porque assim, olha, muitos times que, né, porque o Palmeiras teve isso e o São Paulo passou por isso também. Sim. O Marcos, com muitos É. anos, né, quando o Marcos Eles foram sai, achar no Prazo, há uns 5 anos depois. sofreram pra É. achar, né? São Paulo foi achar no Rafael e... E também olhe lá, viu, meu? Acho É. que até hoje não acharam. eu acho ele um bom goleiro apenas. Isso. Apenas bom. Porque o Rogério, ele ia muito além. Esses caras todos que a gente tá É. citando, Rogério, Cássio e Marcos, eles iam muito além do Sim. goleiro debaixo da trave ali. Eram símbolos do time. Exatamente, cara. E pra você achar isso, e todo time eu acho que tem que começar realmente por um goleiro muito simbólico. Eu também né? acho. Porque eu sou da época do Chilaver, desses caras que eram, né? Iguita com o cabelão. Iguita, isso. Os goleiros eram meio o louco, era o anarquista do time mesmo. Esse cara meio underground, meio fora da curva. É o único que pega a bola com a mão, Isso. né? Eu acho que tem essa. E a gente deu muita sorte, cara. Deus abençoou o Foi mesmo. Corinthians desde a mesmo. saída do Cássio. Porque veio um Carlos Miguel e a gente falou, agora acho que a gente Tá tá bem. tranquilo. Aí ele já saiu, a gente falou, mano, agora ferrou. E foi um all-in no Hugo Souza, né?
Porque Deu era muito aquilo, pô, certo, a hein, gente meu? viu que ele tem potencial, mas ele não consegue jogar bem, cara. Vamos apostar? Aí tava naquela urgência, pô, o Donelli não consegue jogar ainda, tamo lutando pra não cair, vai, pega o Hugo aí. Pô, estreia dele, ele faz 2 milagres contra o Criciúma. Ele falha às vezes, é verdade, mas Sim, mas eu acho ele um ele goleiro milagreiro, cara. também acho, cara, também eu acho que dá pra contar com ele. Sabe aquele Dá, goleiro que, dá. assim, dá pra contar com Pô, o o Hugo, Corinthians vai assim? pros pênaltis agora muito confiante. É, Pra quando precisar dele, o Corinthians vai estar confiante. Eu espero não zicar mais uma vez. total. Selo anti-zica. Essa não, mas vai dar tudo certo. Mas assim, cara, você acha que o nosso ano foi muito prejudicado com a não entrada na Libertadores? Ou você acha que essa entrada na Libertadores seria um brinde pra uma campanha que ano É. passado, sabe? Eu acho que passou o recado pros jogadores e pra torcida que, ó, 2024 acabou. E que o time conseguiu aquelas 9 vitórias, talvez tenha sido um delírio, que são jogadores que ainda não ganharam nada pelo Corinthians e estão gozando de um prestígio de como se tivessem ganho alguma coisa ano passado. Perfeito. Assim, ó, acabou ali. É um novo ano agora. Sabe? Então, é um time que vai ter que apresentar coisas novas. Talvez o esquema tático que o Ramon tava usando, aquele losango, não vai mais funcionar. E talvez ele tenha que encontrar uma nova solução. Enfim, eu acho que passou esse recado. Eu não acho que o Corinthians tinha time pra ganhar a Libertadores. Poderia vir a A acontecer. embalar, É, né? exato. Poderia Pô, vir a embalar. é o que não costuma acontecer com o Corinthians em Libertadores, né? Total, cara. Aquela sensação de você piscar e você já tá nas quartas. Aí você fala, pô, são 5 jogos agora pra ser campeão, dá pra ser. Então eu acho que era um time que precisava jogar no limite e não ia conseguir sustentar. Se ganhar o Paulista, pode ser que tenha ganho, pode ser que não tenha Uhum. ganho, eu acho que vai passar muito a limpo o que foi a Libertadores. Ó, a gente tá, agora o ano tá ombros leves, sabe? Enfim, não é Que só uma coisa, final, né? né? Mas eu acho importante essa observação sua, assim, que a nossa torcida é muito, assim, a gente abraça os Ah, jogadores, né? sim. Aí os caras jogaram lá, É. né, fizeram o que fizeram no final do ano, foi ótimo, jogaram bem mesmo e tal. Criaram um laço com a torcida que é muito Criaram. difícil. Muito difícil. Mas viveram um dezembro e janeiro de quem tinha ganho um campeonato, não é? Exatamente. Tipo, os vídeos e a torcida falando, É. sabe? Os caras A na torcida balada e todo comprou, mundo exato. comprou e veio junto. E a gente quer ver o Hugo Souza Dançando encoxando na um festa. amigo. A gente quer ver o Memphis Depay Nada causando tinha e tal. problema, cara. Nada tinha Tanto problema. é que o Corinthians não contratou ninguém e tá E todo mundo, ficou pô, tudo bem, né? tá tudo certo. Cara, só que eles não tinham ganho nada. Isso é É. muito importante da gente dizer, Exato. assim, E sabe? ficou aquela sensação no começo desse ano, antes dos mata-matas, que era assim, pô, nos jogos grandes a gente ramelou, né? Porque foram... O Corinthians perdeu pro São Paulo feio no Morumbi. Verdade. Empatou com o Palmeiras no Allianz, com o Hugo salvando A um pênalti sorte no ali. último lance e sendo amassado. É. Contra a Universidade Central da Venezuela, o Corinthians suou sangue pra ganhar. E contra o Barcelona, o Corinthians foi atropelado lá. Aqui jogou bem. Acho que foi o melhor jogo do Corinthians no ano, talvez. Mas... Só contra o Santos de Neymar que foi bem ali. Foi. Mas O também não único. sobrou, né? Não sobrou. Lutou e ganhou. Mas com aquela sensação de, tipo, pô, será que pra dar o passo além agora a gente não tem time? Porque ano passado criou essa expectativa do Corinthians bater de frente com todo mundo. Total. Não, cara, pra mim a gente ia... Esse era o ano da Liberta. Sabe, tipo Podia assim, ser. né, assim, no final do ano passado eu tava tipo assim, cara, e eu tava torcendo muito pra que passasse pela pré, porque, sabe, pra aí vem o fase de grupo, aí dá E pra o Corinthians, você... historicamente, é um rei da fase de grupos, né? Que coisa que a gente tem com a Liberta, né, cara? Ah, cara, e agora virou uma bola de neve, né? Porque todo jogo de Libertadores, querendo ou não, esse ambiente toma conta do estádio, toma conta da cabeça do jogador. É complicado. Assim, o Corinthians, a gente como corintiano e tal, a gente tem dificuldade de a gente tá sempre disputando contra um amigo São Paulino, um amigo palmeirense, né? Quem é melhor, quem é maior, quem é não sei o quê. Mas é muito doloroso, cara, a gente realmente não deslanchar na parte internacional. E isso me pega muito, me pega muito. Eu não consigo falar, a gente é enorme. Não, cara, pra ser esse tamanho que a gente acha que... Cara, precisa chegar lá e na Liberta fazer, sabe? O que foi 2012, então? Um devaneio? alinhamento, né? Que foi Exatamente. um título maravilhoso, né, cara? Foi. Bem invicto. O Corinthians eliminando 3 campeões de Libertadores nas quartas semifinal, né? Vasco, Santos e Boca. Depois o Mundial. E depois o Mundial chegou lá e ganhou com Ganhou. autoridade, cara. Nossa. Ganhou com autoridade, jogou bola lá no Japão. Cara, eu acho que eu acho que isso... o histórico do Corinthians na Libertadores não difere em nada do que é o tamanho do clube, e o Corinthians não é maior por causa de 2012. 2012 foi um capítulo lindo, mas a instituição segue sendo o que sempre foi, né? Uhum. Um clube gigantesco.
Mas eu acho que seria importante também. Eu acho que seria importante nessa nova era de Libertadores, de final única e de clubes brasileiros tendo hegemonia que tem, né? Querendo ou não, acaba virando uma Copa do Brasil em larga Total. escala, Puta, total. né? A Total, gente cara. viu o último título não brasileiro foi o River, em 2018. Aquela final em Madrid. Foi. Isso, que era Boca e River. E se eu não me engano, as finais foram todas brasileiro com brasileiro, tirando o Fluminense e Boca Juniors. Então, Foi cara, nos últimos 7 ó, anos, basicamente, que foi 6 anos. 2019 foi Flamengo e River, tá? Isso. 20 Palmeiras e Santos, 21 Palmeiras e Flamengo, 22 Flamengo e Atlético Paranaense, 23 Fluminense e Boca, 24 Botafogo e Atlético Mineiro. Nossa, acabou a Libertadores. Né? Acabou, cara, acabou. Perdeu a graça, assim, nesse sentido, assim, Não né, só cara? por isso, né? Por todos os outros E fatores a, envolvendo o a Comebol. força também, e a força dos times também latinos também tá muito fraca, A né? Eles diferença também precisam. econômica é muito grande, né, Fato, cara? cara, fato. Não dá, O Boca Juniors investiu pra caramba agora, né, Ander Herrera. no menino que perdeu o pênalti. No... Esse nome foi 10 milhões de dólares. Começa com Velasco? É isso. Alan Velasco, Isso. ele mesmo. Cara, inacreditável, né? Veio lá da MLS e vai lá e perde o pênalti. Esse é Bom, outra eles coisa que eu vejo sofreram mais acontecendo também, com o né? Corinthians, né? Sempre isso, né? Isso. O cara mais badalado vai Isso. lá e... E eles tinham saído da Liberta uma semana na fase anterior, né? E eles lá, eles queriam morrer. Não porque pegaram nem imagina, Sul-Americana, pegaram né? nem Sul-Americana e assim, é o ano do Super Mundial E e eles os vão caras jogar, né? vão jogar e eles estão mal. Eles olham também pro clube lá, eles se veem mal, assim. É. Cavani não tá fazendo nada e tal. Mas eu queria falar de Memphis, né? Memphis agora foi convocado, jogou, titular, inclusive, fez gol ali com a Holanda, Países Baixos. Você acha que ele... O que a gente pode esperar do Memphis no Campeonato Brasileiro? Assim, o que você analisa? Como você observa? Cara, eu acho que o saldo do Memphis no Corinthians até agora é extremamente positivo, Né? embora alguns tentem placar de qualquer jeito a narrativa de que tá dando tudo errado. Primeiro que eu acho que rola muita desinformação e, cara, isso me indigna muito quando parte de jornalistas a respeito de quanto o Memphis Depay ganha. Criou-se um universo de que o Memphis Depay, o Corinthians paga 5 milhões por mês, aí outro fala 4 milhões. Cara, a gente teve acesso ao contrato do Memphis. O Memphis Depay, numa hipótese do Corinthians ser campeão de algum título, dele participar de 30 gols pelo clube, dele bater todas as metas, são metas difíceis, tipo seleção do Campeonato Brasileiro, sabe? Verdade. Se ele bater todas as metas, o salário dele vai ser inferior ao que o Gabigol recebe no Cruzeiro. Vai ser 2,4 milhões por mês pagos pelo Corinthians, porque tem um aporte da patrocinadora de 57 milhões, né? Dito isso, eu acho que o Memphis tem tudo pra fazer um grande campeonato brasileiro, cara. É que essas cláusulas do contrato dele, né? Você só vai ter que pagar ele... Se você tiver que pagar ele, é porque, basicamente, o Corinthians ou foi campeão, ou... O Corinthians ganhou mais. Isso, sabe? porque são números. Sim. Né? Ou seja, se ele tá na seleção do Campeonato Brasileiro, é porque sinal o Corinthians foi bem no Campeonato Brasileiro. Exatamente. Então, pra mim, também quando os caras... Olha que absurdo! É a produtividade, cara. Produtividade. Porra, e se você quer que o cara renda... E o Memphis, cara, é um cara que você precisa dizer... Você precisa dar um estímulo quase que financeiro pro cara. Quem diria que você contratar o camisa 10 da Holanda ia ser caro? É óbvio que vai ser caro. Óbvio. Assim, não tenho dúvida disso. Você quer que ele ganhe o que ganha o Matheus Bidu? Não vai ganhar. O milagre aí é que, assim, você... para pra pensar que o número 10 do País Baixo é o 10 do teu time. Porque, assim, isso cara. é difícil de acontecer, Exato. do cara topar. Cara, e é isso. E ele tá jogando bem. Há muito tempo. Tem jogos pontualmente. Eu acho que o da Libertadores, nos 4, ele foi muito mal. Nos 2 da Venezuela e o do ele não botou a bola foi debaixo do braço mal. em nenhum desses Exato. jogos. E aí né? eu acho que subiu muito a cobrança, e justamente, porque era o jogo do ano. Concordo. Mas, cara, agora essa final contra o Palmeiras, eu achei que ele acabou com o jogo na ida. Verdade. Jogou muito bem mesmo. Jogou muito, cara. Jogou muito. Ano passado, o Corinthians brigando pra não cair, ele fez 7 gols em 9 jogos. E falar, mas jogo grande ele não jogou bem. Desculpa, mas quando você tá brigando pra não cair, Corinthians e Cuiabá na Arena Pantanal é final de Copa do Mundo. Corinthians e Vitória no Barradão é final de Copa do Mundo. É difícil pra caramba o Campeonato Brasileiro. E eu acho que o Depay é um tipo de jogador que ele rende mais no decorrer da temporada. Ele vai ele aquecendo. Termina voando, ele vai aquecendo, ele vai incorporando. É uma realidade que ele nunca viveu, de jogar quarta e domingo sem ter pré-temporada. Foram 9 dias de pré-temporada. Verdade. E outra coisa que ele nunca viveu também, pensando bem aqui, é o jogar de janeiro a janeiro, né? E não de junho a junho, né? A temporada esse ano acaba dia 21 de dezembro, não, a última rodada. De 15 de janeiro a 21 de dezembro. E o cara já tava jogando uma final, Então, tipo de Liberta. O que eu acho que prejudicou muito aí, e todo time é prejudicado quando faz isso, é pegar a pré-Libertadores.
É, Porque normalmente o time ainda... Eu acho que esse Corinthians, ele vai render melhor, tá aquecendo os motores, né? Eu acho entendeu? também. E aí vai me dar uma raiva quando a gente vê que lá pra junho Então, acertou o negócio e a gente parar pra imaginar que era pra estar começando as quartas, é por muito exemplo. mais fácil você passar na fase de grupos do que passar na pré-Libertadores. Com Porque na certeza. fase de grupos você tem 6 rodadas. É Você dá um isso. tropeço que nem o Corinthians deu no Equador, você É tem isso. tempo pra corrigir, Perfeito. sabe? Perfeito. E você joga com uma outra carga emocional também, sim. né? Jogar essa pré é cruel, né? É. Ela deixa o... Ah, e é o falso jogo fácil, né? Esse do Barcelona, o Barcelona sempre foi um time tradicionalíssimo e que eliminou Palmeiras e Santos em anos recentes. Quando apareceu o Barcelona, eu já fiquei... É. Cara, eu já fiquei Os também. equatorianos estão jogando muito bem É. hoje em Eu dia, a acho que seleção é a equatoriana. escola mais emergente do futebol sul-americano. A força física daqueles caras é... Pô, o Del Valle exportando jogador pra Premier League direto, sabe? Tá. É um lugar pra se ficar de olho pra clubes Exato, brasileiros também. Pra você exato. conseguir captar jogadores de lá. Porra, e tal. daria pro Corinthians tentar trazer uns dois ali, Pô. inclusive do time que ganhou da gente, viu, cara? Inclusive o Porque eles treinador eram... na estileira, né? Que Aula, personagem, cara. Que aula. personagem. Isso na Dunga, Champions não aprende. acontece, né? Eles podem tentar vender o produto Libertadores, não sei o que, é final única, não sei qual patrocinador, mas esse molho, né? Mas é que aí que tá, a Conmebol deveria saber melhor explorar justamente esse óbvio. molho, essa coisa única, que assim... É o que nos faz diferença, Isso, cara. e a gente quer copiar a Champions, Não, cara. tem nada a ver. Tem outro nada a ver. torneio. O nosso torneio tinha que ser um torneio pra exportação. Dos gringos olharem e falarem: olha o que esses caras estão fazendo lá na América mesmo. Latina. Que Chamar coisa mais atenção por maravilhosa. isso, né? Isso. Sabe? Alguma coisa bem diferente. Tentar transformar assim. num Super Bowl tá meio ridículo, cara. Não dá, Eu não é a entendo, é nossa... muito importante você ter ações comerciais, mas acho que elas precisam ser condizentes com o seu produto, né? Perfeito, perfeito. Ninguém tá subestimando isso. Não, você tem que conhecer a cultura do teu Aqui a imagem continente também. do show dos Los Palmeiras na final da Sul-Americana. É isso. Arriba, Santa Fé! É isso, cara. Tinha que ser mais disso, tá ligado? Maravilhoso, Mais cara. disso, assim. Que isso é América Latina pura, assim. É, eu também acho. Yuri Alberto, seleção? Seleção. Pensando que a seleção brasileira tem uma disputa em aberto de João Pedro, Matheus Cunha e Igor Jesus, eu não acho que ele deve... Eu acho que ele fica à frente do Igor Jesus e um pouco abaixo dos dois por causa da Premier League, de estarem jogando num padrão de exigência mais alto, e eu acho que eles são bons jogadores também. Mas seria muito justo premiar o cara, né? O que o Yuri suportou não é pra qualquer um. Não assim. mesmo, viu, cara? Não é, cara. Ele foi humilhado publicamente por um ano inteiro e aguentou firme, não saiu do Corinthians, se colocou como um cara não que era dar a volta por cima. E deu. Acho que ninguém mais questiona a qualidade do Yuri Alberto. Não, e realmente ele deu uma entrevista pra Placar, eu acho, no final do ano Sim. passado, que é muito boa e que realmente Ele você é vê muito ali... franco. Ele é um homem, tá ligado? É. No sentido assim, ele é o sujeito homem, no sentido de, cara, eu admiro muito ele como cara Ele mesmo, nunca como tirou a razão homem, de quem meu. criticava ele. Isso. Ele poderia estar agora fazendo esse personagem de vocês me criticaram, a culpa era do treinador tal. Ele fala, não, eu tava com a cabeça ruim mesmo, procurei ajuda psicológica, sabe? Pô, Perfeito. além de tudo, eu acho um exemplo muito bom pra outros jogadores E de é futebol. nesse lugar, assim, eu acho um pouco no lugar do exemplo mesmo. Não é? E não só do jogador de futebol. Pros meninos de 21 anos também. Porque ele Total. tem 21 anos, sei lá, 21 ou 22. Não, ele fez 24 Ah, tá. agora. Tá bom. Ele tava com 23 e era o principal artilheiro Quando ele chega do no mundo Corinthians, ele tava sub-23. com 21, né? Acho, Isso. né? Ele é de 2001. Tá, mesmo assim, 23, 24. Cara, hoje em dia, os meninos de 23, 24, a internet cai, o cara cai no chão e começa a chorar e fala que o mundo não sei o quê. Cara, o Yuri é profissional há 8 temporadas. Com 24 anos. Pô, é uma Cascudo pancada, já, né? Já Já viveu jogou muita no coisa. Santos, já jogou no Inter, já Inter. jogou na Europa, querendo ou não, fez 13 jogos na Europa, no É no Zenit. Zenit, é verdade. No Corinthians ele já viveu o céu, que é você ser o artilheiro do futebol brasileiro, cotado pra seleção, e já viveu o inferno, que é você ser chamado de burro por um treinador e vaiado pela torcida. Então, cara, ele tem 24 Virou anos, meme. mas ele é muito mais experiente que Muito mais cascudo, muita experiente. gente mais velha aí, cara. Por isso que eu acho que, cara, esse cara pode sim vir a ser realmente aí o grande atacante. E assim, na seleção brasileira eu acho que ele ainda teria um sistema que poderia beneficiar ele sim. mais ainda, E sabe? um negócio que me passaram de informação, quando chegou o Memphis, em setembro, o Yuri ainda não tava tão bem. Tava fazendo os golzinhos dele, Verdade. mas, assim, tinha até gente que falava, pô, agora tem que jogar o Memphis e o Thales Magno. Que, assim, alguém vai ter que sair do time, né? Tava jogando Yuri Thales ou Yuri Romero, alguém vai precisar sair. E ele tava Era o nesse Yuri. balaio de alguém pode sair. Um cara da comissão técnica me falou, ó, se prepara pra ver o Yuri agora. Porque o Yuri, quando não é
o protagonista, ele sobra. Ótimo. Concordo. Fez todo sentido, Por cara. isso, na seleção, acho que ele estaria nesse lugar, É, né? quando Porque ele no teve o Renato Corinthians- Augusto, ele tava bem. E aí, depois que o Renato já não jogava tanto e o Roger Guedes saiu e era assim, Yuri, é com você? É. Vai ter que decidir. Aí eles perdeu. E assim, eu acho que ainda e definitivamente ele não é o cara pra É. fazer o time pelo- jogar. Taticamente falando. Né? É. É um brigador. Um brigador Isso e finalizador, brigador e finalizador, é. finalizador. Acha bons espaços, é dinâmico. muito é- inteligente pra jogar. Então, se você tem um sistema ali que faz essa bola É. chegar na área, né? Como o Exatamente. Corinthians na época do Guerreiro. Ninguém ia tinha cobrar esse do Yuri sistema. Alberto o gol do Hexa, né? Vai cobrar do Vini, vai cobrar do Rodrigo, do Rafinha. Isso, Sabe? exatamente. Vai jogar cara. mais tranquilo. E eu acho que merece ser convocado até como um prêmio de reconhecimento, assim, que o Dorival deveria pensar também. Acho que isso é algo a se levar em conta na seleção. Sim. Sabe? Tipo, ó, tô de olho, hein? Tô de olho. Você continua aí trabalhando. E até pra dizer pros outros jogadores, tipo assim, ó o que, É, ó ó o que que o eu cara- busco aqui. Então. Eu busco isso, né? Exatamente, cara. Exatamente. Eu penso mais ou menos por aí. Não é só o jogador também, é uma boa pessoa também. Eu acho que hoje em dia a Ah, seleção um cara que precisa trabalha disso, sério. né? Dorival que subiu ele pro profissional do Santos em 2017. Ah, foi o Dorival que subiu ele? Olha. Trabalharam juntos. Caramba, Curioso cara. também, né? É, e é curioso também ver que ele saiu do Santos, né? O Santos É. tem uma... Acho que 5 jogos. E por 5 milhões de reais pro Inter. 5 milhões de 5 reais. milhões de reais. E aí ele no Inter faz aquele gol que nem é a cara dele. Eu nem acho que ele é esse tipo de cara. É que ele vira o rosto contra o São Paulo. No Thiago Volpe, é. Ele é zero, esse cara. É zero, O esse Yuri cara. é um Golden Retriever, cara. Sabe? O labrador humano, É, tá ligado? exato. É, ele é meio Guga Kirten, Isso. assim. Exato. Pô, e o Yuri, ele assim, na zona mista, ele passa só quando ele faz gol, né? Tipo, ele não fala quando ele tá mal. E aí eu fui perguntar pra algumas pessoas próximas, ele falou, cara, o Yuri é tão sincero que ele evita falar quando ele tá Porque puto, ele vai falar que ele tá mal pra caralho. vai chutar todo mundo, cara. Falando em chutar, e o chute na bandeirinha do Palmeiras, você acha que foi proposital ou foi algo lá ali do momento? Eu acho que é isso que a gente tá falando, acho que foi meio natural, Também sabe? acho, meio cara. ingênuo. Também acho. Porque ele tomou amarelo, tudo, foi... Eu acho que ele chuta, assim, a minha observação desse lance, porque quando ele faz o gol na arena, ele também chuta, Sim. né, a bandeirinha. É. Uma coisa meio dele, ele dá lá a deslizada e levanta e chuta a Isso. bandeirinha. Quando ele chutou a bandeirinha, eu acho que na cabeça dele veio É, Só fiz que ele besteira. não demonstrou. é. E continuou bancando. Mas eu acho que no fundo, ele tava pensando, sabe que errou, é. cara, não E devia depois- ter feito isso e tal. Mas mesmo assim, acho que ele bancou É. e se manteve firme ali, porque uma vez que você chutou, Sim. filhão, Agora sustenta. sustenta a tua banca. É um cara que merece muito fazer um gol de título pelo Corinthians, né? Pô, Tipo, boa, ser eternizado, cara. assim. boa. A trajetória dele no Corinthians não é digna dele sair indiferente. Concordo. Não é? Ele tem que deixar um título e sair e depois explodir muito o mundo afora e a gente exato. sempre Tem que lembrar ser um cara querido pela que esse torcida, cara é sabe? mais ou menos o que o Pô, Lucas... o que o Roger Guedes perdeu a chance de fazer no Corinthians, né? O Lucas fez isso no São Paulo. Fez isso, cara. O Lucas também é um cara muito sério, assim, muito correto, trabalha pra caramba. E ele foi eternizado no São Paulo com essa Copa do Brasil. É isso, cara. E depois você volta como um grande exato. nome, né? Vai saber se um dia ainda a gente não tem um Yuri de volta. Mas a amizade do Yuri com o Depay é muito legal também, É né, cara? engraçado, Os né, vídeos cara? que aparecem também deles em churrasco É, e tal. Tem uma química legal. Esse grupo, você acha que é um grupo... Coeso, assim. Ah, é óbvio que tem uns que são mais reservados. O Memphis é um cara que já gerou em algum momento algumas turbulências ali, essa questão do número 10 do Garro, sabe? Mas que os caras conseguiram deixar isso de lado, sabe? Não precisam ser amigos também. Com pra render. certeza, com Mas certeza. eu acho que isso foi fundamental no passado, cara. Porque um corria pelo outro, assim. É, né? Um corria pelo outro, isso tava muito claro pra mim. Lembra da falha do Hugo Souza contra o Vitória? Que ele vai Sim. sair jogando, ele rola no pé do centroavante, do Alejandro. Isso. E aí a torcida começa a gritar o nome dele, os jogadores vão lá, vamos, Hugo, vai, bora, pra cima. E A ele gente faz vira um o jogo, milagre, né? o Corinthians vira o jogo, sabe? Esse tipo de coisa faz muita diferença, assim. E fazia muito tempo que eu não via, esse ano nem tanto, mas o laço que se criou dos jogadores com a Eu torcida. também, cara. Cara, foi um negócio muito forte e muito bilateral. A simbiose, né? Como É. costumam falar. Acho que uma das últimas vezes que eu tinha visto isso realmente foi lá em 2012. Foi, cara, foi. Essa- e durou essa- pouco, né? Porque 2013 já deu problema também. E aí a gente demorar uma década É. pra voltar a ter essa... Tudo bem, vai até... teve depois 2015 ali, 2017, tudo bem, até teve um... Mas a gente precisa precisa mais disso, Eu entende? acho também.
O de 2023 é o que a gente tava falando. O elenco acabou chutado pela torcida, porque um não aguentava mais o outro. Os jogadores também não aguentavam mais a torcida. Sim. Você acha? Ô, O Renato Augusto fala, puta, tem que Não tenha aguentar esses caras aqui dúvida. entrando no CT. O torcedor acha que eles são super dependentes da gente. Não, não é. Imagina, lá no, Os na- caras no tavam de saco almoço da cheio casa já. dele, eles estão dizendo, bicho, É, vamos mudar não de aguento cidade, mais. vamos embora que eu não tô aguentando mais e tal. Então, quando se cria isso, eu sou filho de argentino, né? Eu sinto muito isso com a seleção argentina. É, Cara, o povo ama a parecem seleção. imbatíveis agora, né? A relação deles com o povo e tal. E é tão legal, cara. E nessas, tudo bem que tem torcedor que só vale se ganhar. Mas nessas, cara, deixa até tudo mais leve. Queremos ganhar, queremos não sei o quê. Mas se não der pra ganhar, isso acontece, só É. ganha um. Mas eu saber que tem lá um elenco de É. bons amigos e de caras firmeza mesmo, que vão sofrer e vão sim sentir uma derrota, cara. É mesmo. E que se perder vai ser porque o adversário foi melhor, isso. nunca vai ser porque correu mais. Né? Vai diminuir muito a minha dor Eu acho da derrota, também. sabe? Eu acho. Eu falo, beleza, cara, mas eu sei que a gente tem um time de sujeitos Time homens, digno, assim, um time exatamente, cara. digno. Vamos pro próximo, sabe? Penso Vamos pro exatamente próximo. igual, exatamente igual. Acho que se subestima muito aqui no Brasil a questão do ambiente bom. Isso, Dentro e fora do clube, sabe? concordo. Fundamental, cara. A Fundamental. entrevista que o Carrijo deu, umas entrevistas pro É. Peru lá, né, pra turma do Peru e Ele é tal. muito engraçado. Cara. Ele é um cara ótimo É muito também, engraçado. cara. Você viu que ele falou que ele não tava mais sendo convocado pra seleção peruana? Vi. Ah, então chama os caras aí do Ayacucho, né? Já não me quer. Pega aí esses aí, então, da E Liga a Peruana. entrevista era pro Farfan. É, e o que era Patrão jogador rachando também. o bico, é. É maravilhoso, cara. Muito bom. E ele dando a entrevista com a camiseta do Corinthians, É. né? E Vestindo uma a camisa camiseta. retrô do Corinthians, né? Pô, o Memphis chega no Corinthians, a primeira coisa que ele faz aí no Memorial, sabe? Tem muita coisa assim que eu acho... O Mateuzinho também, cara, ama o clube. Fez agora Fez um agora ensaio pra pra Players Gaviões. Tribune, também muito bom. Você acha que esses caras, eles... E é louco, né? Porque são dois gringos que estão fazendo isso, assim, né? Você acha que eles estão puxando um pouco, até mesmo pros caras? Cara. Porque o Corinthians, ele é muito style. É, Ele a estética do Ele Corinthians. né? agrega na tua imagem. E os jogadores, a impressão que dá é, vestir a camisa, acabou. Eu não visto a camisa É. do Corinthians fora. E aí vieram os gringos e começaram a O botar Garro, né? Pô. isso. Porque lá pra gringaiada, isso pega muito bem. As É, fotos exato. da arena, a camiseta retrô preta. E aí eu sinto que os jogadores brasileiros... Começaram a falar, vamos precisar se coçar aqui, meu. acho que eu vou usar a camisa do Corinthians assim quando eu estiver fora. É, quando eu for exato. dar uma entrevista. Cara, o primeiro jogo que o Memphis foi relacionado, ele foi pra concentração com a camisa do Gaviões da Fiel. Sabe? Tipo. É o marketing né? pessoal dele, é Sim, óbvio que é. mas eu é acho bem legal pra inteligente. caramba, cara, é óbvio. É um marketing muito bem feito, Ah, vai. o Memphis é uma. Eu não sabia do tamanho dele antes dele chegar no Corinthians, assim, do que envolve o Memphis. Pra mim, ele era o atacante do Atlético de Madrid. Pra mim O também. Morata, sabe? Tipo, um cara assim. Ah, não, o cara é uma empresa, velho. É músico, é empresário, cuida de não sei quantos projetos sociais. Total. Tudo que ele faz é calculado, sabe? Isso. Eu não tinha dimensão que isso era o tamanho do E Memphis. muito social, né? Um cara Muito. muito que pensa muito no lado social, assim, Total. né? E dos que abraçou deles. o Corinthians, eu acho, até em partes por causa da história do clube também. Também. Sabe? Eu acho que ele foi brifado sobre isso. Tipo, ó, é um clube que historicamente apoia lutas sociais, sabe? Esse tipo de coisa. É um clube conhecido por ser do povão de São Isso. Paulo, de abranger todas as classes. Acho que e ele até ajudou a voltar a deixar isso em evidência, né, sim. cara? Porque Eu estava também sendo um pouco até Deixado de canto. deixado de canto, meu, sabe? E da politicada do Parque São Jorge, isso é uma imagem que não interessa também, dos políticos do Corinthians. Eles falam em democracia quando interessa, né? Mas na hora de delegar a decisão para os fiel torcedor votar, aí já a Fato. democracia já é demais. Fato. Mas aí pra fazer uma camisa temática, Então. quando você tá sofrendo um impeachment, você falar democracia corintiana. Isso, Virou uma uma muleta, muleta, né? é. Uma muleta, exatamente. E dos presidentes corintianos, você acha que a gente pode ter alguma esperança? Assim, tipo, você lá frequentando lá, né, o Parque São Jorge e tal, que você vê dos ambientes. Tem algum nome que seja realmente diferente? Cara, não tem um nome, eu acho que você tem umas alas crescendo no Parque São Jorge de gente séria, assim. Eu até prefiro não
não Citar falar os nomes, nomes aham, por sem uma problema. questão de não estar me vinculando politicamente a ninguém. Isso, mas entendendo um ambiente, Não, assim, você acha existe. que Existe gente boa no Parque São Jorge, existe gente que trabalha pelo Corinthians, que tá no conselho hoje, só que para eles serem eleitos, eles vão ter que negociar com grupos numerosos e falar: eu te dou tal diretoria, você pega tal secretaria. E Perfeito. é muito difícil esses caras crescerem, mas acho que uma vez na cadeira, quem vai ter a caneta são esses caras e aí eles conseguem tomar conta. Acho que tem muita gente boa assim no Corinthians e gente que está crescendo, não é utopia. É Que gente que bom, tá cara. crescendo. Eu acho que a gente vai ter uma mudança muito grande de panorama político na próxima eleição, porque quando pensa em oposição, você pensa em quem? Andrés. Andrés. E É, situação, você pensa em Augusto. isso. Cara, são duas figuras que estão muito enfraquecidas politicamente no Corinthians. O Augusto Melo suportou uma debandada na diretoria, perdeu 11 diretores. Hoje ele não tem alianças políticas, ele tem a máquina, né? Ele Perfeito. pode usar isso a favor dele, Mas pode. isso aí não tá fortalecendo o O lado do Andrés? Andrés, assim? O Não, Andrés hoje não vence não vence, eleição né? pra síndico, sabe? Porque o medo, às vezes, né, e a gente já viu isso também em outros espectros políticos, assim, quer a mudança, aí vem a mudança, É, aí a mudança não dá certo, fala, não, então e vamos o voltar lá pro anterior, que isso. o anterior que Não, era bom, eu não acho sei que o vai quê, surgir né? gente nova. Eu acho que o Tuma é um cara, não é gente nova, é verdade, mas é um cara muito forte politicamente, é o Aham, presidente do conselho, é um cara que tá numa das chapas mais numerosas, então ele tende a ter bastante voto. Não ele, mas o candidato que ele apoiar, né? Aí perfeito. você tem o lado do pessoal da chapa 82, do Armando Mendonça, que é o vice do Rosala Santoro, que era o diretor financeiro. Aham. Acho que esses caras também vêm com força. Enfim, acho que vai ser uma eleição muito diferente e uma eleição com, tipo, 6, 7 candidatos. Talvez venha a ser, então, a eleição que a torcida mais vai ficar, né? Acho que Vai. talvez nunca esteve tão em evidência isso Cara, tudo, essa, assim. essa eleição do Augusto contra o André Negão tava insalubre, cara, pra cobrir. Porque era Porrada, né? porrada pra tudo que é É lado. um E clima. foram dois candidatos. Então era a situação e o grupo de oposição articulado. Foi a primeira vez que a oposição toda se juntou, falou: vamos tirar a renovação e transparência do poder. E por isso que o Augusto ganhou com sobras. Eu acho que na próxima já tá mudando quem que é a oposição, quem que é a Vai dar situação. uma regulada no Vai dar, mercado, cara. né? Vai ficar muito difícil. Vai ficar muito difícil. 6, 7 candidatos, assim. É, vai E ser você acha que pedrada. esses nomes tipo Neto, Benja, você acha que um dia vai ter algum desses, alguma celebridade, algumas vezes não Ah, eu acho que estão. vai. Você O acha que um Neto, dia. eu tô trabalhando com ele agora. Ele É, mantém o né? sonho dele É, de então, ser porque ele presidente. fala Ele não isso, pode assim. ser, né, na próxima eleição, porque ele tem que ter 2 mandatos como conselheiro. E ele não foi, Ah, a chapa tá. dele não foi eleita esse ano. Mas é uma vontade Uhum. que ele tem. O Benjo, eu acho que também não é conselheiro, mas já foi em outros momentos. Eu não sei, sinceramente, se ele pode concorrer ou não. Mas sempre tem. O Birubiru é conselheiro, cara. Maravilhoso É, o pô, Birubiru, cara. vai saber. A gente segue no Instagram. O Birubiru, ele é É a mó. figura, cara. Pô, Ele é mó esses jovial, dias a cara. É gente muito tava lá no Parque engraçado. São Jorge, encostou um HB20 pra reunião do conselho, desceu o Birubiru no HB20 dele e falou: pô, Cabelo, eu dou entrevista pra vocês aí. cabelo Pura. igual até hoje. Igual, Cabelo igual até conservado. hoje, né? Bom, mas é por essas e outras que o Ronaldo saiu fora né, da tentativa. Sim. E olha que o Ronaldo, assim, cara, pra mim me surpreendeu muito, porque o Ronaldo é um cara. Se tem um cara que é casca grossa É o cara que abre pra a porta da FIFA, né? perfeito. Eu acho que esse seria o grande ponto, você ter o Ronaldo na CBF. Deu problema, ele liga pro Infantino, manda um WhatsApp, ó, tô indo aí, É isso. É sabe? isso. O Edinaldo não é Não, esse cara. esquece. E é louco, porque, cara, o bem intencionado. Ele faria bem pro futebol brasileiro. Essa imagem dele ia. É. Mas ele. Não, e outro, os chefes de confederação gostam dele também. Você viu. Se abrem pra ele também. Mas na hora da política. Então, ele contou que ele mandou um e-mail para as federações pedindo para conversar e tal, e que a resposta de todas as 27 federações foi um e-mail padronizado, igual, falando: Oi, Ronaldo, agradecemos o contato, mas seguimos fechados, alinhados com a excelente gestão do Edinaldo Rodrigues. Tipo, um e-mail igual, sabe? Tem cabimento. Né? E ele quer comprar o Corinthians, Como né? que eu não acuso alguém, não, né? É, A gente tem que se controlar muito mesmo pra não sair. demais, cara. Porque tem coisas que tá na cara, tá? É óbvio tudo Candidato que único. acontece. Ninguém tá satisfeito com o Edinaldo, ele é candidato único. Não, e aí, assim, se uma pessoa eu acho que poderia tentar fazer frente, tentar. Era o Ronaldo. Ronaldo. É. E se não deu o Ronaldo, filho? É tipo, quase que O assim, bom, Ronaldo tem aquele lema, né? Que tudo esquece. que ele toca vira ouro. Isso. E se ele não conseguiu transformar em Total. ouro. E, cara, ele poderia ligar pra todos esses presidentes pedindo qualquer coisa que eles iam fazer, qualquer Óbvio. coisa por ele. Só uma coisa que não. Votar nele pra ser Não vem presidente mexer da na CBF. minha cadeira aqui. É. Não mexa na E minha pelo cadeira, tom que ele sabe? tá adotando, eu acho que ele desistiu mesmo. Falou: Desistiu, não é né? pra mim. É. Não é pra mim. E assim, ele perceber. Ele
percebi isso agora, porque, porra, ele é um cara que conhece muito bem esse meio Foi deprê presidente, CEO de de clube, rodou clube. o mundo todo aqui, sabe? Tipo, Aliás, que entrevista ótima que ele deu pro pro Charla, hein, Charla. meu? É muito legal de ouvir falar, né? Não era quando era jogador. Era um cara de Isso. respostas normais, mas mostrou que se capacitou também, né? Verdade. Acho que também esse distanciamento do ser jogador, menos rabo É. preso, menos torcedor revoltado querendo E te pegar aquilo, na cara, porta de o casa. Ronaldo, ele não deve ser um tremendo administrador, mas ele tem a capacidade de unir tanta gente boa, Isso. não é? Esse é o, né, ele não é, ele tá lá com um grande grupo por Isso. trás ajudando ele a fazer tudo, mas ele é fundamental pra tudo isso. O Ele sorrisão dele, o jeitão Exato, cara. dele e tal, ele poderia fazer Ele tanta é coisa alinhado com boa gente do pela mercado financeiro, do marketing, XP os mais tops, Investimentos, trazer gente lá de fora, pô. o que seria, o que ele faria ele colocaria grandes equipes de marketing também pra Lógico. trabalhar junto, porque ele tem, agência e tudo mais. Então, assim, realmente deixa pra gente muito claro aí que o futuro é tenebroso, né, cara? Tenebroso, cara, não me Tenebroso, assim, anima nesse também. sentido, assim. Você acha que o Corinthians contrata alguém pro Campeonato Brasileiro, assim, ou realmente é isso mesmo? Eu acho que pode pintar algum nome, sim. Acho que vai rolar uma mini reformulação dos jogadores que não estão jogando, de emprestar, vender, pra não ficar lá treinando. Os que subiram da base, o Hector Hernandes, eu acho difícil que fique. E aí livra um pouquinho da folha, se pintar uma oportunidade de mercado, eles trazem. Porque essa próxima janela é dos estaduais, né? Então é só os times que jogaram estaduais, só os jogadores que estiveram inscritos. E aí em julho abre a internacional. Mas vai ter essa janela interna Ah, agora. é? Uma interna? Em É, maio, então. Não, isso, em é. abril. Acho que é as 2 semanas seguintes ao fim dos estaduais. Perfeito. Então, são só os Que é pro times que jogaram os Brasileirão. estaduais pelo Brasil e só os jogadores que estiveram inscritos. Então, sei lá, o Palácios, Diego Palácios, deu uma sorte porque ele tá inscrito, então ele pode ser negociado. Se ele não estivesse inscrito, o Corinthians não Puta, poderia eu tenho que ficar negociar. com ele mais um tempo. Vão ter que achar um clube pro cara, né? Mas acho que acha, hein, meu? Não acho que ele Acho. é um mau lateral, não. Acho que só não. Fisicamente não rola, né? É, Pô, vê e se o Paulinho quer levar pro Mirassol lá. Não é? total, cara, Pô, total. Aliás, o Mirassol vai ser um time que eu vou assistir com vai ser carinho nesse legal, é. Brasileirão, cara. Ceará do Pedro Raul. Total. Pô, Pedro Raul fazendo gol Chegou pra lá caramba fazendo lá. Fez gol gol. de título agora. Não, se vou botar o Hector aí em algum time, ele vai Ele chegar acha os fazendo gol golzinhos também, dele cara. também, eu também acho. Mas assim, pelo menos a gente tá hoje em dia com um elenco muito menos inchado do que já estivemos, né? Coeso. Coeso Todo. também, né? Acho que tirando as lateral direita, acho que todo mundo tem um reserva confiável. Isso, e o elenco, quase todo mundo joga É, também, né? Em algum momento, assim, não tem um que nunca foi. joga, É né? mesmo. O Hector tá virando esse cara agora, né? Porque ele não pega nem Verdade. banco mais. Mas querendo ou não, ele teve chance pra mostrar e não mostrou. Jogou seus 20 jogos pelo Corinthians e não tocou na 20? bola. Por aí, cara. Caraca, Desde que meu. ele chegou no meio do ano passado. Fez absolutamente Acho que ele não deu nada, um né? chute no gol, cara. Impressionante. Mas aí, peraí, saindo ele e já não temos mais o Pedro Raul, daqui a pouco a gente vai estar sem reserva É, pro Yuri também, e o né? Thales Magno tem que ver se vai ficar, né? Porque tá emprestado até o meio do ano, que é um cara importante, é o vice-artilheiro do Corinthians no ano. Eu acho que. E a gente não sabe se o Yuri vai ficar, né? É. Rolou meio que um papo do Yuri com o Augusto, que foi, ó, começa o ano, mas aí se chegar a proposta no meio do ano, a gente facilita a venda, tá? Cara, vou te ser sincero, não sei se ele termina esse ano no Corinthians, não, viu? Difícil. Eu me coloco no lugar dele também. Esse trio eu tenho, assim, eu acho que um não termina, cara. Não sei se esse trio, Garro, Memphis e Yuri, Yuri se termina o mantém. O Garro campeonato. quase saiu. O Garro não saiu porque o Corinthians teve muito pulso firme. E recusou uma proposta de 25 milhões de euros do Zenit. Pro Zenit. É. Que é uma baita proposta. O Garro com certeza não vai ser vendido por mais do que isso, mas aí o clube falou, meu, eu preciso do cara. Não é, o clube de futebol não é banco, Total. sabe? Eu não posso falar, ó, não ganhei nada, mas ó, 25 milhões de euros no caixa, hein? Isso. Tamo bem aqui. Exato. Não existe Não, isso. não dá. Assim, se tem um jogador que é pra lucrar, é o Yuri. É. Esse é o cara que a gente comprou, que é ele é o cara pra lucrar. E a gente Ele tem que trocou- vender por... A gente trocou por jogadores que no final não rolaram, né? O Robert Renan tá na Arábia, o Duqueiroz tá no Sport de Recife. E o outro era o O Mantuan. O Mantuan. Mantuan ficou lá. O Mantuan até tá jogando lá O e tal. Mantuan eu achava que ia Eu adorava também. virar um craque. No Corinthians, quando ele Joelho. logo quando ele foi embora É. do Corinthians, ele tava, tava cara. voando. Ele tava voando. Cara, velho. eu lembro que foi um balde de geografia. Foi tipo, ó, o Yuri Alberto tá vindo, mas o Mantuan É o tá indo. Mantuan que tá Putz, será indo, que né? vale? Não sei o que. No final, acho que valeu, né? Não, eu acho que no fim, sim, o cara mesmo ali, que tem a carreira longeva mesmo, acho que é o Yuri mesmo. Acho É. que esse cara é o Yuri, Ele já é o sabe? vice-artilheiro do Corinthians no século. 62 gols. Olha, O Romero é o artilheiro, então o Yuri vai passar. 66 o Romero. Romero é ídolo do Corinthians? É, ídolo.
É ídolo. Gigante. Da Gigante. instituição. Não é, é meu ídolo pessoal. Não, o Romero é ídolo do Corinthians. Isso, Não me concordo. perguntem por quê. Eu não quero explicar. Quem sabe, sabe. É, Não é? pronto. É isso. Quem sabe, sabe. Não adianta você querer explicar pra um Romero você não explica, você sente. terraplanista. É isso. Como é que você vai explicar É, pra um pô. terraplanista? Não, e o pessoal fala com a boca tão cheia pra criticar o Romero. Se sente tão superior. Nossa, você gosta desse bagre? Eu não gosto do Romero. KKKK. É. Ídolo do Corinthians. Nossa. Esse cara não sabe nem o que é o Ô, Corinthians. o cara se sente mestrando ali fazendo esse comentário. Desculpa, é você que não sabe o que é o É, Corinthians. exato, Se você ainda não entendeu que né? Porque se você conhece a história ali, se você viu os tupanzinhos da Exato, vida, né? cara. E você sabe do que é feito o Corinthians, o Romero é Pô, fez gol em ídolo. final, fez gol em Tá clássico. aí há anos. Tem uma máxima do futebol que é: se o rival odeia seu jogador, é seu dever amar seu jogador. Perfeito. O São Paulino tem isso com o Luciano, É o por Luciano, exemplo. eu ia Até citar divide ele. opiniões Eu ia lá. citar É ele. dever do São Paulino amar o Luciano, cara. Total, cara, Abraço, porque- Luca Bop. Isso. Tamo junto. Porque é o jogador do São Paulo que eu mais odeio. Então, E naturalmente, cara. sei muito bem porque odeio, porque, né? E nesse Não. ódio admiro também, porque o cara Você sabe. vê que o cara... O Dudu, cara, no Palmeiras... É que o Dudu acho que tá ficando acima desses caras porque jogou muita bola. Sim, era um cracão. Né? Mas enfim, você tem 30 exemplos aí, até os mais antigos do Palmeiras. Galeano, volante, por exemplo. Ponto, perfeito. Nossa, desenterrou. Tonhão, zagueiro. É, todo mundo. Se o rival odeia, você tem que amar. É isso, O cara. Fagner se sustentou assim muito tempo também. Perfeito, verdade. Não A é? gente gostava quando ele machucava alguém, É, quando ele exato. né, cara? O Até político. O Andrés, cara. Wilson Mano foi Wilson esse cara Mano. no Corinthians. O Tupanzinho. Andrés, eu tava brincando com os amigos meus quando eu era criança, eu defendia ele como se fosse jogador do Corinthians, sabe? Que fase, né, Porque cara? era que uma a gente... figuraça. Isso, que ele era figura, ele É. falava as coisas no programa e tal. Aí ele assumiu o Corinthians, aumentou a dívida de 400 para 900 milhões e deixou de ser uma figura tão querida como Total, era. cara. Essa dívida tá em quanto hoje em dia? 2,3. Bi? É. 900 milhões em trabalhista, 800 milhões em tributária e 600 da Arena. Falando do RCE aí, né, que vai ser importante também. O que é o O RCE? RCE é uma centralização de execuções. Então, basicamente, ao invés de você ter que negociar individualmente com seus credores, você junta tudo e fala, ó, meu plano de pagamento é esse. E aí o Corinthians apresentou um plano que é 4% de toda a receita que entrar vai para os credores, seguindo uma ordem, e 5% de todas as vendas de jogadores vai para os credores. Isso aí precisa ser homologado ainda, mas que num prazo de 10 anos vai dar Essa dívida é um quase respiro paga ali. muito grande. Não nos 2,3 bi, acho que chega em 400, 500, mas o que importa é você eliminar essa dívida a curto prazo, porque é ela que te sufoca. E quando você tá nesse caso do RCE, não fica credor bloqueando suas contas toda hora. Porque é o que rola com o Corinthians. Claro, porque você já disse, ó, tô pagando, tá acertado Isso. aqui, É né? uma negociação única. Agora você Uhum. negocia com um empresário que você deve R$2.000 e pro que você deve 70 milhões. Aí o de 2.000 bloqueia suas contas, aí você não paga, aí os juros vai lá. Sabe, vai... Uma bola coisa... de neve, né? Então, um efeito alguma dominó. coisa precisava ser feita. E quem tá por trás de tudo isso é porque no começo do ano, ou não, ano passado, o Corinthians trouxe ali dois caras, O Fred Luz e o Pedro Silveira, que é o diretor financeiro. Ainda Fred estão, não Luz, estão... o Fred Luz, cara, pra mim é o maior bizarrice do Corinthians com o Augusto Melo, porque o Corinthians anunciou ele em nota oficial como o novo CEO do Corinthians. Ele era que era do Flamengo, né? Isso, Uhum. é o novo CEO do Corinthians. CEO, pra mim, no organograma é Augusto, CEO, resto do clube. Perfeito. O Augusto vira rainha da Inglaterra, sabe? Pode crer, né? É Tá meio que acima isso. do CEO. Ele tem a caneta e o CEO só se reporta a ele. No final das contas, viram que pelo estatuto não podia CEO, não sei o que, aí mudaram a nomenclatura pra consultor. E o Fred foi se irritando com algumas coisas lá dentro, porque falou, pô, deixa eu ver esses contratos aqui. Não, aqui tá tudo certo, Fred, não precisa ver. Sei. Vou sugerir a gente fechar com essa empresa pro fiel torcedor. Não, Fred, a gente já escolheu essa aqui. Aí ele começou a se irritar. Claro. Hoje ele não frequenta mais o Corinthians, mas ele é consultor do Corinthians. E, em tese, né? Usando a versão oficial de consultor do Corinthians. Aí você vê que é difícil, né? Você querer melhorar as coisas lá dentro, né? E não só dá. lá dentro, mas essas O- instituições, assim. E o outro O cara que Pedro era do... Silveira, ele é diretor do Corinthians financeiro e estatutário, né? Um cargo não remunerado. É o cargo que o Rosala Santoro tava até pouco tempo atrás, e o Pedro assumiu, cara capacitadíssimo também, foi CEO da XP, XP, né? US, Exato. e, cara, é uma figura muito inteligente, assim, que deve Tá ser lá resolvida. também, tá lá. Num cargo não remunerado. Aham. A diretoria estatutária ele é composta por sócios e conselheiros do clube, o Pedro Silveira é. E aí escolheram ele, Perfeito. então ele, cara, tá
cuidando ali da parte financeira, muito elogiado. Ah, que bom, porque logo quando eles entraram, tem um auê muito grande, a imprensa, a coletiva. Isso. Só que depois você meio perde esses São caras de figuras que não são vista, pra né? aparecer mesmo, sabe? Concordo. E o RCE foi ele que ajudou a estruturar, junto com a diretoria jurídica do Cascone e tal, então deve ir pra Aham. frente isso aí. Luiz, então quem quer acompanhar o seu trabalho hoje em dia, então? Boa. Bandeirantes. Rádio Bandeirantes, Bandeirantes. isso, no 90.9 FM. E eu também tenho minhas produções individuais, canal do Fabiani no YouTube. Tô fazendo Canal do umas lives do Fabiani. Corinthians diárias ali no YouTube. Diárias. Não tô conseguindo ser tão É diário. difícil, hein, porque cara? Você conciliar um trabalho presencial, chegar em casa ainda e abrir live, às vezes eu tô moído. Mas sempre que possível, tô lá ao vivo. E eu vou estar lá, então, Vai estar lá, vai das estar 11 à lá, cara. meia-noite. Vamos Vai bater fazer o um horário. episódio legal ali também. Show de bola, velho. Tá bom? Marcado, hein? Luiz Fabiani com a gente. Obrigado, mano. Obrigado Muito obrigado você pela pelo presença, convite. pela resenha, pelo papo. Que bom, hoje falamos de Corinthians, né? Porque aqui a gente tem que fazer de todos os clubes, né? Aí eu sofro, passo uma hora falando do Palmeiras e tal. Mas tem que estar bem informado. E aqui hoje a gente te informou muito bem sobre Corinthians, tá bom? Então continuem acompanhando a gente, sigam a gente também nas nossas redes sociais. A gente volta na semana que vem. Um beijo pra quem é de beijo, abraço pra quem é de abraço.